Pronto. Pronto. Ativou, gente? Ativou. Então vamos lá. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e também pelo YouTube, pelos canais das Letras Coletivas. Sejam bem-vindos a esse bate-papo proporcionado, né, pelas Letras Coletivas nesta manhã de sábado. Fica aqui desde já um agradecimento a vocês, que são nossa audiência nessa manhã, aos professores Carlos Rogério e professora Cissa Lopes, idealizadores desse projeto tão bacana e que tem, juntamente aí com outros colegas, professor Ricardo, Márcio Fúncia, promovido cursos e palestras com discussões que são pertinentes para a nossa área, são essenciais para a nossa formação como indivíduo, como ser social e como professor, principalmente, como professores. E também o meu agradecimento e a minha satisfação de partilhar aqui, né, desse momento, desse espaço com o Vlad e com a Silmara na manhã de hoje, para fazer aqui um diálogo e uma reflexão sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que são colegas, professores, né, profissionais, para mim, que eu admiro muito e uma fonte de inspiração. Eu acho que a gente pode começar o dialogando sobre a BNCC, e tem esse nome ali, quando a gente conversava, né, como que nós vamos chamar essa fala de sábado, a gente pensou em dialogando sobre a BNCC, porque é um diálogo que certamente não se encerra aqui, nessa manhã de hoje, não é um assunto que se esgota por aqui, e que, com certeza, haverá desdobramentos a partir dessa manhã. Acho que a gente pode se perguntar, começar mesmo por uma pergunta bastante básica, mas que é importante, que é o que é a BNCC, né, e qual a relevância que ela tem para a educação básica, qual a importância que ela traz. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento, e é um documento previsto em lei, então ele vem com a força de lei, e é um documento que nasce de desdobramentos de outros documentos, é resultado de um processo histórico da educação, e quando a gente olha para a BNCC, a gente vê que, a gente consegue perceber que é um documento que vem dos desdobramentos ali da Constituição de 88, dos artigos relacionados à educação da Constituição de 88, que mais tarde, ali na década de 90, resultaram na LDB, né? Mas a BNCC é o documento que, de fato, define as aprendizagens consideradas essenciais para a formação do indivíduo e dos alunos da educação básica. Então, a BNCC, ela é importante porque é ela que assegura tudo que foi falado anteriormente nesses outros documentos, né? É ela que assegura o direito de aprendizagem, o direito de aprender do cidadão brasileiro, e a gente precisa lembrar que o direito de aprender é diferente do direito de acesso à educação, e muitas vezes esses direitos se confundem, né? Então, a BNCC, ela, ao definir conteúdos mínimos a serem trabalhados e ao estabelecer as competências relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, social e cultural do indivíduo, ela se torna um marco na educação. Eu penso que a BNCC é, de fato, um divisor de águas na educação. Ela pode ainda não ser o documento ideal, mas é talvez o documento que tem força de lei e que está mais próximo da sala de aula, né? É um documento obrigatório, todas as escolas, sejam públicas ou privadas, precisam desenvolver o seu currículo escolar a partir da Base Nacional Comum Curricular, e ela é importante não somente porque serve como documento norteador do currículo mínimo, mas porque também é um documento que se preocupa
com a qualidade dessa educação, com a boa qualidade da educação, né? A gente precisa, sempre que fala em qualidade, trazer esse adjetivo, né? Porque senão essa qualidade fica solta. E eu acho que a BNCC, ela traz isso, né? É um instrumento, uma ferramenta que busca atingir a boa qualidade da educação ao estabelecer as competências. Então, de todos os documentos normativos que nós tivemos até hoje publicados relacionados à área da educação, a BNCC, essa nova BNCC, é a primeira que traz claramente quais são as competências essenciais. Então, é um documento que traz listado ali as 10 competências, que é conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, é um documento que deixa muito claro quais são as competências que precisam ser desenvolvidas na educação básica. E essas competências, quando a gente passa um primeiro olhar, né, diz assim, olha, está muito mais relacionada à área de humanas, só que são as competências estabelecidas para todas as áreas, para as áreas de humanas, para as áreas exatas. Esse conhecimento, essas 10 competências precisam permear, estar presentes em todas as áreas, né? Então, o conhecimento, como é que esse conhecimento promove um pensamento crítico, desenvolve um pensamento crítico e criativo. Então, é a capacidade reflexiva mesmo do ser humano. E essa capacidade reflexiva, ela não é desprovida de repertório cultural, então não é apenas o conhecimento em termos de conteúdo, mas é o repertório cultural, e esse repertório cultural, além das artes, da literatura, é o contexto que cerca esse indivíduo, né? É o ambiente cultural em que ele vive. Então, a gente começa a perceber que há um olhar mais amplo sobre cultura. Então, as culturas periféricas, por exemplo, né, ganham muito espaço nessa nova BNCC. A comunicação, ela é essencial, ela é vista como o que liga todas as áreas. Então, a comunicação é muito trabalhada, e a comunicação, ela não vem numa perspectiva exclusiva da língua portuguesa e centrada na gramática. A Sil vai dialogar bastante sobre isso, mas é uma comunicação que vem com a preocupação das linguagens, né? Então, linguagem, não só a linguagem escrita, não só a língua escrita, né? Mas a linguagem verbal, tanto na sua oralidade quanto na sua escrita, mas as outras formas de comunicação, as outras formas de linguagem. A cultura digital, que vem, então, dizer o seguinte, olha, não é só tecnologia, eu não posso pensar na educação somente a tecnologia como método de trabalho, mas eu preciso formar esse aluno para um mundo digital. Então, a cultura digital, aqui, ela não aparece apenas como tecnologia, né? O uso de tecnologia na educação, mas é a formação desse indivíduo para o mundo digital, para o mundo que dialoga hoje por meio das tecnologias, e das tecnologias várias. Então, a gente vê a presença aí do digital muito forte na BNCC e como forma de comunicação também. Eu acho que uma das competências mais ousadas é o trabalho e projeto de vida, porque provoca no professor de sala de aula a pensar nessa formação do aluno para a vida como um todo, não para aquele instante, para aquele momento, né, para aquele espaço de sala de aula, mas ele precisa promover uma educação
que vá levar esse aluno a pensar no seu futuro, no seu projeto de vida. Então, a educação, a BNCC traz um ponto muito importante de que é o que eu aprendo aqui agora não pode servir só para o meu aqui e para o meu agora, né? Para a minha vida, para o meu projeto de vida e para o meu trabalho. E isso é muito curioso, porque imaginem vocês conversando com um aluno, nós conversando com um aluno sobre projeto de vida, né? Projeto de vida é algo que você vai estabelecendo e renovando o tempo todo. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que traz ali a BNCC, porque ela tira todo mundo da caixinha, no sentido de que a educação não é só para isso, mas é para muita coisa. Eu não formo o meu aluno só para o vestibular, eu não formo o meu aluno só para passar nesse ano, mas eu formo o meu aluno para a vida. A educação básica precisa estar preocupada com o projeto de vida, com o ser humano. Outra competência que é muito forte é a competência da argumentação. Então, vejam como a questão comunicativa vai aparecendo o tempo todo e em várias competências de formas diferentes. Então, eu tenho que ter uma capacidade argumentativa a partir do meu conhecimento, do meu pensamento reflexivo, do meu repertório cultural. Eu tenho que desenvolver uma competência argumentativa que me permita ter uma posição no mundo. Então, essa competência argumentativa é isso, o saber se posicionar diante do mundo. O autoconhecimento e o autocuidado, e aí aqui entram as questões relacionadas à saúde, o autocuidado com o corpo, o autocuidado está muito relacionado com a questão física mesmo, e com as questões psicológicas, a empatia e cooperação, e aqui é onde são trabalhadas todas as questões de gênero, de etnia, da diversidade étnica, da diversidade cultural e da diversidade de gênero, e um item que é de responsabilidade e cidadania, que é o papel que o indivíduo tem com o mundo, né? A responsabilidade dele com o mundo, com o meio ambiente e o papel social que ele precisa exercer. Então, ela traz um olhar muito amplo, né? A BNCC ela é muito ampla no que diz respeito à formação do indivíduo, e ela marca. Então, os documentos que nós tínhamos anteriormente não traziam essas competências marcadas. Isso ficava muito solto. Então, isso podia aparecer ou não num currículo escolar. E a BNCC, como tem força de lei, ela obriga que essas competências apareçam, né? Então, ela está dizendo, olha, para eu ter um ser humano, um indivíduo, um cidadão brasileiro minimamente bem formado na educação básica, eu preciso desenvolver pelo menos essas 10 competências. E isso não é responsabilidade de uma área X, mas de todas as disciplinas e de todas as áreas pelas quais esse aluno passa na educação básica. É claro que depois isso se desdobra dentro de cada disciplina, na biologia, na matemática, na língua portuguesa e por aí vai, né? Mas é responsabilidade de todos os docentes e não de um docente. Então, a responsabilidade que era só do professor de língua portuguesa, não é mais, é uma responsabilidade de todos os docentes, né? Então, é isso que a BNCC traz, e eu acho que ela própria já promove um diálogo na educação que antes era ausente, eu não vou dizer que era inexistente, mas era um diálogo pouco presente aí entre as áreas. Então, ela diz assim, olha, todas as áreas precisam ter o mesmo propósito, que é desenvolver minimamente essas 10 competências. E aí, então, depois é que se vai para as especificidades de cada área. Acho que a grande diferença entre a BNCC e os PCMs
está justamente no estabelecimento das competências, né, em um documento que tem efeito de lei. Os parâmetros curriculares nacionais, como o próprio nome já diz, são parâmetros. Eles não tinham força de lei, então eles inspiravam a construção de um currículo e de um currículo em ciclos, né? Por blocos de conteúdo e com os objetivos ali de aprendizagem que pareciam competências, mas não eram, se aproximavam, né? Então, os PCNs trazem ali objetivos de aprendizagem em ciclos, blocos de conteúdo ali a cada 2 anos, que parece que é uma educação por competência, mas que ainda não era. Né? Sem dúvidas, os parâmetros curriculares nacionais foram muito importantes para a educação, eles começaram a organizar a educação nesse modelo de competência, e eles foram, sim, essenciais para o desenvolvimento da BNCC, e é por isso que eu disse que foi um processo histórico. Né? A BNCC é resultado de um processo histórico, porque existiram ali outros documentos anteriormente que foram dizendo assim funciona, assim não funciona, e que caminho vamos seguir. Se a BNCC vai funcionar ou não, é muito cedo para dizer se essa nova Base Nacional Comum Curricular vai funcionar, é cedo para dizer, né? Ela foi implantada ali na educação básica. Ela foi implantada ali na educação básica e na educação infantil e no ensino fundamental em 2017, se eu não me engano, e depois 2018 que chegou no ensino médio. Então, é novo ainda demais para dizer se vai funcionar ou não, né? Mas é, sem sombra de dúvidas, um dos documentos mais encorpados que nós já tivemos na área da educação básica aqui no país. Ela permite, né, reconhecer os PCNs foram, então, muito importantes no desenvolvimento da BNCC. Eles permitiram reconhecer essa necessidade de deixar claro em um documento que tem efeito de lei as competências que são fundamentais para assegurar o direito de aprendizagem de um indivíduo e uma aprendizagem com boa qualidade, que seja efetiva. Então, quando você lê a BNCC e você lê os PCNs, você percebe ali que a BNCC foi elaborada à luz dos PCNs. Né? Você percebe ali um encontro de vozes. Né? Só que a BNCC ela é mais específica, ela é mais detalhista, ela não trabalha com ciclos, ela determina ali, né, com mais clareza, quais são os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar, de cada etapa escolar da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio, e de cada disciplina. Então, quando você pega os documentos da BNCC, você consegue dizer assim, olha, na quinta série, no 6º ano do ensino fundamental, eu tenho que trabalhar tais conteúdos em tal perspectiva, porque o objetivo de aprendizado é este. Né? E quando você coloca ali o ensino fundamental e o ensino médio, que você pega, por exemplo, disciplinas e comparam, né? Você diz assim, olha, mas o objetivo de aprendizagem é o mesmo. O que muda? A densidade e a profundidade. Então, a gente percebe que, por exemplo, que os gêneros textuais são trabalhados no ensino fundamental, eles se repetem no ensino médio, mas eles se repetem com um nível de profundidade de conhecimento e de exigência daquele aluno muito maior. Então, ele recebeu, num primeiro momento, o desenvolvimento das competências ali no ensino fundamental, e no médio já se espera dele o desenvolvimento das habilidades e também das atitudes. Né? Então, é como se isso fosse
vai acontecendo ali um aprofundamento do conhecimento. Então, o conhecimento não fica restrito a um espacinho e aquilo ali é esquecido depois, porque não. O tempo é como se ele fosse aspiral mesmo, o tempo todo aquela competência é retomada e ela vai aprofundando. A BNCC não anula documentos anteriores, como, por exemplo, DCNs da educação básica, o próprio PCN, eles continuam existindo. E a DCN tem força de lei também, mas o PCN ele existe muito mais como documento orientador do que como documento obrigatório, e é um documento que, toda vez que a gente volta como documento orientador, precisa alinhá-lo a BNCC. Então, a BNCC deixa muito claro, né, o que ensinar em sala de aula. Então, é possível, a partir de uma leitura atenta aí da BNCC, inclusive identificar essa progressão dos aprendizados ao longo de cada uma das etapas escolares, né? Eu faço uma leitura que eu não sei se de fato pode ser compreendida já assim, eu acho que é o tempo que vai nos dizer, mas eu vejo a BNCC como um marco democrático na educação, e ela foi, e é curioso porque ela também foi construída num período em que a democracia estava mais evidente no país, a gente também precisa considerar isso, né? Mas a BNCC foi construída em um processo colaborativo e bastante democrático. Claro que liderado pelo Ministério da Educação, na época, mas bastante democrático, porque a gente tem ali a primeira versão do documento em 2015, foi um documento que foi para consulta pública, e não foi assim, consulta pública de uma semana, 2 semanas, 15 dias. Ficou pelo menos de setembro de 2015, se eu não estiver enganada, até março de 2016, em consulta pública. Foram mais de 12 milhões de contribuições na consulta pública, e essas contribuições foram lidas e estudadas, e aí saiu, então, uma segunda versão, e aí essa segunda versão já não foi aberta a todo o público, mas ela foi uma versão analisada por gestores, por professores e alunos de todos os estados brasileiros. Então, vejam que é um processo democrático que muitas vezes não, que não havia existido ainda de forma tão ampla assim na educação. Então, teve um documento que teve a sua primeira versão, foi para consulta pública, qualquer cidadão brasileiro podia contribuir. Depois, a sua segunda versão, a partir desses 12 milhões de contribuições, chegou, então, para gestores, professores e alunos de estados brasileiros, claro que em seminários organizados por dirigentes municipais e também pelo Conselho de Secretários de Educação. E ali nos seminários ela recebeu pelo menos mais entre 7 mil e 9 mil recomendações. E essas recomendações foram sistematizadas, tá? Depois que essas recomendações foram sistematizadas, é que então a documentação foi para o Conselho Nacional de Educação, e teve, então, a homologação desse documento que nós conhecemos hoje, que é o documento publicado aí no site do MEC, para qualquer um pode ter acesso. E, então, esse processo democrático da BNCC a gente precisa considerar e admirar, porque a gente não tinha tido até então essa oportunidade de construir a várias mãos uma base nacional comum curricular. É claro que não agrada a todos, cada um tem aí a sua crítica, o seu ponto de opinião. Sim, tem coisas que precisam ser melhoradas, mas é agora o momento de colocar esse documento em prática, até para entender o que precisa melhorar. Mas é um salto considerável mesmo, essa nova BNCC. Como todo documento com efeito de lei, a BNCC traz muitos desafios,
vários desafios, né? E desafios que vão aí esbarrando em várias pontas. Então, quando a gente pensa nos desafios em termos de governo, como é que se vai pensar a verba orçamentária para a implantação dessa BNCC. Para as escolas, o desafio está em elaborar um novo currículo, e um currículo em consonância com essas competências que a BNCC traz, né? E a integração de características regionais ao currículo, porque a BNCC ela não fecha, né? A gente já teve alguns documentos e direcionamentos da área da educação que fechavam muitos documentos, fechavam muito as áreas de atuação e das escolas e não consideravam as características regionais. Esse é o outro salto da BNCC, então ela estabelece as competências, ela estabelece um currículo mínimo, mas ela ressalta a necessidade de integração de características regionais ao currículo. Principalmente quando ela fala ali em empatia e cooperação, né? Então, quais são as características regionais que precisam estar presentes naquele currículo? Então, isso também é importante porque é um respeito aí às diversidades regionais que a gente tem ao longo, espalhadas aí pelo espaço territorial do Brasil. É claro que no momento que uma escola revisita um currículo, ela se vê obrigada também a revisitar o projeto político-pedagógico. Então, o grande desafio para as escolas este, né? É o de rever seus documentos e colocá-los em consonância com a BNCC. As editoras de materiais didáticos também são desafiadas, porque tudo aquilo que estava hoje ali na estante das editoras e que chegava ao mercado editorial precisou ser atualizado e revisitado. Ainda muitas editoras estão ainda revisitando o seu material, construindo novos materiais didáticos que estejam aí alinhados com o que pede a BNCC. E esse papel das editoras é muito importante, né? É essencial porque é esse material que chega dentro de sala de aula. É esse material que alcança as salas de aula e é esse material que o professor toma como material para o desenvolvimento de suas aulas, para nortear o seu trabalho dentro de sala de aula. Então, as editoras têm um papel aí muito relevante, né, nesse processo. Então, às vezes, a gente pensa que uma nova legislação na área da educação vai impactar só nas escolas, mas não, vai para muito além do que os muros das escolas, né? As editoras têm, então, aí um papel fundamental. Elas precisaram parar, estudar a BNCC, compreender qual é a realidade educacional brasileira, reconhecer, inclusive, as questões aí da integração de assuntos relacionados às questões regionais de cada estado, para entender se tem necessidade de fazer documentos materiais didáticos à parte ou não, que complementem um ao outro. Então, você vê editoras que têm o seu material com aquilo que é entendido como comum, e também já tem editoras trabalhando com materiais que atendem à integração ali de conhecimento de regiões específicas, né? E essa atualização, então, é fundamental para que a BNCC saia do papel e alcance as salas de aula. Para professores, é uma nova construção identitária. Quando a gente começa a ler a BNCC, a gente percebe que é uma mudança, sim, de olhar, de paradigma, e que a gente vai precisar fazer ali, reconstruir a nossa
identidade, porque se tem uma coisa que a BNCC deixa muito claro é que a formação de um professor é algo contínuo, é inesgotável é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Então, os professores esse olhar que a BNCC procura estabelecer, né, que é uma cultura de que o professor também está em aprendizado, não é só o aluno, mas o olhar que ela traz, a cultura que ela busca trazer, né, de que o professor também está em aprendizado. E não somente porque os professores precisam compreender os novos padrões determinados pela BNCC e suas influências no processo educacional, mas porque o mundo se renova o tempo todo, então o professor também precisa se renovar. E isso fica muito evidente quando o conceito de cultura digital é entendido como não só como tecnologias. Então, o professor não é só saber usar um computador, um recurso tecnológico, mas é também ele entender como a cultura digital influencia todo o processo de vida dele e, consequentemente, o do aluno, né? Então, o professor precisa se renovar o tempo todo, e os professores que estão hoje na educação básica não receberam essa formação, né? Não estão preparados, sabem da importância da formação continuada, mas muitas vezes essa formação continuada é entendida como um mestrado ou como um doutorado. E esse é um ponto que precisa ficar claro, né, quando a gente olha para essa BNCC. É claro que o mestrado e o doutorado é importante, é formação continuada, continua a desenvolver o conhecimento e os saberes, mas a BNCC está querendo nos dizer o seguinte: você pode ter feito mestrado, você pode ter o seu doutorado, mas se você não fez mais nada, você estacionou. Então, o que a BNCC diz é assim: o aprendizado é constante. Então, não é a formação de um docente não termina ali no mestrado e no doutorado, mas em cursos que o coloque em contato com a contemporaneidade, com esse mundo novo, com as coisas novas que vão acontecendo no mundo, com tudo que vai sendo inventado. E aí eu acho que um dos últimos desafios que eu entendo, né, que a BNCC traz são para as universidades, são para aquelas universidades que trabalham com formação de professores. O desafio está em formar profissionais conscientes de uma formação continuada, não só com vistas ao mestrado e ao doutorado, mas essa formação permanente, e uma formação muito mais próxima da realidade da educação brasileira. Então, e do universo da educação básica, né? Então, uma formação de professores mais perto, e aí eu vou usar o termo mesmo de chão de sala de aula. Então, as universidades precisam compreender que a formação de professores que atendam essa nova BNCC agora é aquele professor mais perto do chão de sala de aula, né? E essa integração universidade e educação básica já havia sido provocada outras vezes, mas não vinha com essa força de implantação de lei. E aí a BNCC chegou ali em 2017 na educação infantil, no ensino fundamental, depois em 2018 no ensino médio, e no finalzinho do ano passado ela chegou com a mesma força de lei para o ensino superior. Então tem aí já uma nova DCN de formação de curso de professores, que vai promover essa integração, precisa promover essa integração universidade e educação básica, né? Eu acho que deve vir aí nos próximos 2 anos uma mudança grande nos currículos de formação dos cursos de formação de professores, nas licenciaturas. É um processo que ficou um pouquinho estanque esse ano em razão da pandemia, mas que deve acelerar aí nos próximos 2 anos, né? A gente deve perceber uma mudança no sentido de que
é claro, eu vou sempre formar o meu aluno com perspectiva pesquisa, mas eu vou formar muito mais com uma perspectiva de atuação dentro de sala de aula, né? A pesquisa vai fazer parte da formação continuada. Então, se eu conseguir formar um aluno nessa perspectiva de atuação dentro de sala de aula e da importância dele se atualizar constantemente, eu também vou formá-lo, consequentemente, enquanto pesquisador. O que se tem aí, ao longo das últimas décadas, é formado mais um aluno pesquisador do que um aluno professor. E aí a própria... tanto é que o documento novo chama BNCC, de formação de professores. Então, nós não vamos ter mais muito como fugir. Então, o que a BNCC faz é tirar todo mundo ali do seu lugar sossegado, né? Ela veio e ela mexeu mesmo, ela está mexendo ali com todos, e os resultados a gente vai colher daqui a alguns anos. É cedo ainda para falar, mas é um documento com muita força, e com muita força positiva, eu penso, assim, de tudo que nós já acompanhamos hoje na educação, é um documento com muita força positiva, para melhora mesmo, né? E principalmente quando começa a pôr a linguagem em diálogo com todas as outras áreas, e aí eu vou, então, passar a palavra para a Sil, para ela dar profundidade aí nessa parte. Acho que é isso, assim, que eu tinha para trazer como contribuição nessa perspectiva legal, né, que nós conversamos antes, do que trazer aqui desse ponto de vista legal da BNCC. Acho que é isso. Certo. Obrigada, professora Bia. Então, dando continuidade e retomando o que a professora Bia falou, porque ela já deu um panorama do que é BNCC, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tanto aqueles que estão já na área de atuação do magistério, como aqueles que pretendem entrar, eles precisam primeiro ler com muito cuidado esse documento, né? Como a professora Bia disse, um documento com força, porque realmente os PCNs, eu já sentia todo esse escopo que tem a BNCC, mas era assim, muito tímido, era uma proposta, né? Era um parâmetro, assim, você segue ou não, se você quiser. E é claro que, como a professora Bia acabou de dizer, sempre tem a zona de conforto, né? E na zona de conforto é onde ficava a maioria e as mudanças não ocorriam. Então, quando vem assim como uma força de lei, o que acontece? As escolas que realmente querem se adequar, né, elas vão correr atrás do prejuízo. Isso eu digo em âmbito privado ou público, isso vai acontecer. E no âmbito público, eu tive já, não sei se o privilégio, mas eu tive a oportunidade de participar de um projeto de elaboração de um material, né, que seria depois oferecido como material didático para a rede pública. Vocês sabem que a rede pública tem aquele plano nacional de livro didático, né, que eles promovem quando há essas mudanças. E eu participei de um projeto que, infelizmente, não vingou. Mas, por outro lado, eu adquiri muita experiência. A principal delas foi ler o documento. Eu não tinha lido com tanta propriedade ainda, apesar de que eu tenho que ler várias vezes para entender algumas coisas. Mas o que me deixou feliz é que eu comecei a perceber assim, nossa, eu tenho minha consciência tranquila, porque tudo que está sendo trabalhado aqui, eu trabalhei com os meus alunos no nível superior, na formação deles, né? Então, por exemplo, uma pergunta que a gente já inicialmente faz, né? A gente vai estudar língua ou linguagem, ou melhor, vai ensinar língua ou linguagem? Primeiro que o professor não vai ensinar nada, né? Pela proposta da BNCC, o professor assume definitivamente o papel de mediador, né? Porque o documento prevê desde a educação infantil até o ensino médio. Então, você vê lá toda a formação do indivíduo desde a sua base, né?
E vejam só, o mote dessa formação é eu, o outro e nós. Começa assim na educação infantil. Então, ele precisa perceber-se como indivíduo, perceber o outro e perceber ele e o outro nesse contexto. Já começa por aí. Então, vejam as bases teóricas que estão por trás disso, né? Que nós desenvolvemos com os nossos alunos, né, professor Vlad? Desde o estudo de linguagem. Então, por exemplo, o que é linguagem? Linguagem constrói o mundo, né? Nós chegamos a essa conclusão. Ela não representa, ela constrói. Nós chegamos a essa conclusão desde Sapir, né, Peirce e por aí vai, até o nosso querido Saussure, que vem propor o estudo da língua como código, né? Só que a língua como código tem várias perspectivas também. A perspectiva básica, obviamente, foi estudar a língua como código na sua estrutura, mas hoje nós temos que olhar para a língua como um processo sócio-interacional, e aí prevê-se eu, o outro e nós, né? Então, a língua não é apenas um instrumento, não é apenas um código a ser decodificado, mas é um código por meio do qual você constrói o mundo e se constrói também. Então, a perspectiva da BNCC é esta, né? Então, eu comecei a ficar feliz de ver essas teorias sendo colocadas em prática. Então, já começa pelo que a professora Bia falou. Quem vai ler o documento, se tiver esse conhecimento, e com isso acho que nós podemos ficar tranquilos em relação à formação dos nossos alunos de letras, né, que nós formamos até agora, porque eles vão ter condições de ler esse documento, né, com propriedade. E eu acho que isso é importante, isso também vai fazer diferença no mercado de trabalho, né? Esse profissional que tem esse documento em mãos e esse material que vai chegar nas escolas, porque quando ele chega nas escolas, quem escolhe efetivamente? É o professor que está lá na ponta. É ele que vai escolher o material e vai dizer, não, nós queremos este, né? O governo pode disponibilizar as verbas, mas quem escolhe é o professor. Então, se ele não souber, não tiver, né, condições, não souber ler o material, ele não vai escolher adequadamente. E é claro que o material didático não é o único, mas ele é um apoio, né? É um apoio para que ele coloque em prática no dia a dia. E aí, nesse universo de linguagens, o que eu achei formidável também, e aí o pessoal da área literária, né, me permita, é que as áreas todas dialogam e se misturam, se tornam uma só, né? Então, por exemplo, eu vou estudar a modalização do discurso a partir de um texto que eu vi lá na área literária, ou eu vou estudar a partir de uma propaganda. Então, todos os gêneros, e aí a gente pensa em gêneros na sua infinitude mesmo, na multimodalidade, da multissemiótica, né? Ou seja, nas várias linguagens que permeiam tudo isso, tá? E nós vamos ampliando esse universo, né? A proposta do indivíduo refletir-se, refletir o mundo, a partir de tudo que ele tem como ferramenta e como contexto, não só social, mas de conhecimento mesmo, a partir de uma obra literária, você fazê-lo refletir, né, nessa individualidade, fazê-lo refletir na sua forma de expressão, fazê-lo refletir na sua forma de produção enquanto indivíduo, enquanto sujeito social. Eu acho isso muito bacana, né? Tanto é que o documento prevê essas competências que a professora Bia falou, elas são previstas como competências gerais do ensino básico, né? E aí você tem o ensino fundamental, o ensino médio. O fundamental é o Fundamental 1, desde a educação infantil até o 9º ano, né? O Fundamental 1 até o 5º ano, depois o 2 do 6º ano até o 9º ano, certo? E depois o ensino médio, né? Então, ela prevê tudo isso, desde a base. É isso que eu acho interessante, porque não tem mais aquela desculpa, eu não sei o que foi trabalhado antes, eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei o que vem depois. Não tem uma sequência de conteúdo, mas tem uma sequência de ampliação de competências e as habilidades cabe a esse professor promover o desenvolvimento.
Ele é que vai promover isso, né? Então, daí é que vem a importância do conhecimento de mundo também desse professor que está por trás de tudo isso, né? Vai fazer a diferença, tá? Então, eu fiquei assim, me deu muita satisfação dizer que isso pode ser feito e que, a partir desse documento, só não faz quem não quiser, né? Porque você tem uma lei que está te permitindo fazer isso. Aí, quem está lá na base é que deve permitir que isso aconteça, né? Então, essa visão passa a ser uma visão de uma educação integral, né? Não é mais aquela visão em compartimentos, dessa fase até a fase, porque até pelos PCNs, como a professora Bia colocou, haviam ciclos, né? Agora não tem mais essa visão. O sujeito é visto como um sujeito integral. Tanto é que nós temos, inclusive, nós sabemos muito bem disso, diferenças de aprendizagem, diferenças de forma de assimilar o conteúdo, não é isso que a gente tem na sala de aula? Então, se a gente promove que condições para que todos, cada um vai ter no seu tempo e na sua maneira de apreender o que está sendo passado, a sua maneira de realmente assimilar, aproveitar, usufruir, seja lá o verbo que nós pudermos utilizar, né? Mas nós vamos promover isso. Por quê? Essa educação integral, como eu acabei de dizer, ela está baseada nessa diversidade de gêneros que são trabalhados numa visão dialógica e interacional entre as áreas, né? Então, o próprio documento é dividido em área de linguagens, e aí entra, inclusive, a arte, né? Entra a literatura, entra até a linguagem matemática, né? Ou seja, todas as formas de linguagens, elas dialogam. E se a escola realmente se interessar, ela pode fazer um grande projeto, tanto é que hoje nós temos, inclusive, legalmente, escolas que estão trabalhando em período integral na rede pública, né? Então, olha quantos projetos podem ser desenvolvidos a partir dessa visão, estudando essas linguagens, nessa dialogia, né? E nessa interdisciplinaridade de verdade, de fato, não só no papel, né? Mas a partir de um projeto bem elaborado, desculpe. Então, isso me deixou assim muito empolgada, né, para falar da BNCC, porque eu vi essa perspectiva. Além disso, o documento divide também essas experiências, eles falam experiências mesmo, né, desde a educação infantil, tá? Eles dividem as experiências desse indivíduo em campos, né? Então, por exemplo, é o campo da vida cotidiana, é o campo artístico-literário, é o campo da prática de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. É interessante isso, né? Porque, vejam, esse sujeito ele pode atuar em todos esses campos. Ele pode não, ele atua. Nós somos sujeitos múltiplos, nós atuamos o tempo todo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a partir do momento que você fala bom dia para alguém, você assume um papel. Depende para quem você falou bom dia, né? Você falou bom dia para a pessoa com quem você dormiu, é um papel. Você falou bom dia para o seu chefe, onde você vai trabalhar, é outro papel. Então, nós já temos uma multiplicidade de papéis, e é isso que falta, muitas vezes, para esse indivíduo, observar e colocar realmente em prática, né, a linguagem adequada. Aí é que entram as práticas de linguagem. E essas práticas de linguagem estão diretamente relacionadas a esses gêneros discursivos e textuais que são produzidos, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma entrevista, eu vou assumir um papel. Eu sou entrevistador ou entrevistado? Mudo o papel, certo? Eu vou fazer uma carta de solicitação de emprego? É um outro papel. Eu vou publicar num blog, né? Alguma coisa? É um outro papel. E o documento, inclusive, prevê esse mundo midiático que o indivíduo hoje tem contato, né? O indivíduo que eu digo é esse público-alvo nosso. É a criança, o adolescente, tem uma outra forma, inclusive, de ver o mundo,
que talvez não tenha sido a nossa, talvez a minha, com certeza, não foi, né? Mas com a qual nós temos contato e que nós aprendemos com eles também, tá? Tem propostas, por exemplo, quando a gente fala aqui, o mundo da prática, do estudo, da pesquisa. Como assim que eu vou desenvolver prática e pesquisa para adolescente? Ele pode aprender, por exemplo, como ele vai apresentar um trabalho, né? Qual é a fala que ele precisa ter quando ele vai fazer uma exposição de um trabalho? Como que ele se deve apresentar fisicamente? Não é verdade? Porque isso é uma linguagem também, né? Se você vai de toda vontade de chinelo, né, de bermuda, toda vontade para fazer uma apresentação, não, ele precisa saber adequar, e aí vem o contexto discursivo, que é a prática de linguagem, né? Ele pode, por exemplo, produzir slides para fazer uma apresentação na escola. Hoje as escolas têm recursos, mesmo a escola pública tem, né? Se ele vai apresentar em forma de slide, como que ele deve apresentar? Tudo isso você pode já ir orientando e guiando esse indivíduo para que, inclusive, quando ele for fazer uma entrevista de trabalho, ele já saiba qual é o papel adequado e quais são as práticas, né, discursivas e linguísticas que ele deve assumir, tá? Então, não é só como leitor, não é só como receptor daquilo que está sendo passado, mas como indivíduo que coloque em prática também tanto a sua comunicação, como a elaboração e o entendimento de outras formas, sabendo, inclusive, respeitar o limite, né, em relação a todo esse contexto. Ele vai ter que aprender a conviver, ele vai ter que aprender a dividir, ele vai ter que aprender a compartilhar, né? Até para fazer um trabalho que seja virtual, ele vai ter que aprender a fazer isso. Por exemplo, ele tem que aprender que espaço que ele vai fazer isso, quais são as limitações desse espaço, o que ele pode, o que ele não pode fazer ali. Então, é uma forma desse indivíduo também perceber-se desse mundo que muitas vezes nós, hoje, temos uma preocupação. Nossa, mas esse jovem vai se perder, né, no meio de tanta informação, no meio de tantos recursos que ele tem. Então, esse é o nosso papel, de dar um guia, né, para que ele não se perca, para que ele aproveite todas as formas que ele tem de poder colocar em prática, né, e poder atuar nesse mundo moderno, contemporâneo, mas que, ao mesmo tempo, abre aí uma perspectiva de múltiplas possibilidades a ele. Então, isso me deixou bastante entusiasmada, digamos, com esse novo documento, tá? E a formação de professores, como a professora Bia falou, é fundamental, né? Eu acho que o professor que sai com uma boa formação, ele está pronto para encarar, digamos, esse desafio que está sendo colocado a ele, tá? E é claro que nós podemos contribuir, como a professora Bia falou, nem sempre a formação, digamos, os cursos formais, desde a da graduação até a pós-graduação, dê condições. A gente pode contribuir voltando-se, por exemplo, para esse documento, propondo novas práticas, né, para que contribuam nessa complementação, digamos, da formação desse professor. Então, essa é a nossa proposta a partir desse diálogo, desse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Tudo bem? E aí, é claro, como eu falei, né, a leitura é fundamental. E acho que é disso que o professor Vlad vai falar um pouquinho com vocês, né, professor? Obrigado pela palavra, senhora Mara, Bia. Eu sou o último a falar. Então, nesse caso específico, eu vou tentar fazer assim dar uma emendada em tudo que foi dito, né? E introduzir aquilo que eu penso justamente sobre o BNCC. Olha, eu concordo com o Bia, eu concordo com o Sil, que realmente a leitura do BNCC é algo que nos entusiasma, certo? Porque pela primeira vez a gente vê algo na educação que é aquilo que a gente sempre desejou, né? Principalmente a gente que sempre foi voltado para essa questão.
Eu vou voltar só na LDB 93, 94, tá? Porque ela é uma queridinha minha. Né? Eu participei naquela época da comissão de leitura, né? de apreciação da 93, 94. Né? E o que, para mim, sempre me chamou a atenção eram 2 pontos fundamentais. Era, primeiro, que você educava, que você ia ensinar o aluno a aprender. Era um ponto fundamental. Né? Você ensinava o aluno a aprender. O segundo ponto, você educava o aluno para a vida. Né? Você ensinava, você educava o aluno para a vida. E esses 2 pontos, simplesmente, eu percebi que eu vi completados, justamente, aliás, eu vi que eles foram muito bem levados em conta no BNCC, na BNCC. Né? É fundamental essa questão. Pena que eu estou levando quase 25 anos para conseguir um negócio desse, certo? Isso que me entristece um pouco. E ainda há coisas na 96, na 93, 94 que não foram implementados, como o caso, por exemplo, dos conselhos conselho de letras, conselho de geografia, conselho de história, que ainda não foi implementado isso, que eu tinha achado também espetacular essa ideia, certo? Porque poderia se gerir de maneira diferente toda essa questão de ensino. Mas, enfim, isso me deixou muito feliz de perceber isso. Né? De perceber que, finalmente, os pontos principais da 93, 94 são retomados né? E agora, por lei, vamos ter que cumprir. Né? Isso é fundamental. Agora, interessante que na nossa vida, e como você mesmo falou, Simba, na nossa vida universitária, a gente sempre fez isso. Certo? Nós sempre trabalhamos com todas essas questões. Né? Nós sempre mostramos justamente para os nossos alunos a importância disso. E uma coisa que a Bia falou, e que nós temos que entender como é que funciona, certo? É uma única questão. Tá? Infelizmente, tudo vai cair por conta do profissional de linguagem. Certo? Porque a questão comunicativa, tá? A questão de linguagem, que daqui a pouco eu vou me falar um pouquinho mais, mas a questão de várias linguagens, certo? Nós sabemos, o Barthes, né, o Roland Barthes, ele foi muito claro em dizer o seguinte, né? Qualquer outra linguagem que não seja a linguagem verbal, ela só pode ser traduzida pela linguagem verbal. Então, ela, quer dizer, quer queira, quer não, vai acabar caindo, de certa forma, no profissional que trabalha com linguagem, certo? Dá uma orquestrada, certo? Em toda essa questão. Né? E que eu acho isso de extrema importância. E outra coisa que eu observo, né, também, e isso me deixa muito feliz na BNCC, é que vamos ver se finalmente o pessoal entende o que é texto. Certo? Porque a BNCC trouxe justamente isso. Porque o que é texto? O texto é simplesmente uma construção coletiva. Isso é texto. Certo? O texto se faz pela construção da coletividade. Certo? E pela primeira vez eu vejo, certo, que quem não entendeu vai ter que entender isso para conseguir trabalhar devidamente com a questão da nova BNCC, né? Dessa BNCC. E um dos campos que eu acho fundamental aqui é justamente a questão da leitura. Né? Eu lendo, eu não só li todo o documento da BNCC, eu li todos os comentários dos próprios redatores da BNCC que fizeram sobre isso, e eu observei o seguinte na questão de leitura. Eu tenho 2 parâmetros, em termos de parâmetro de leitura, diferentes para o fundamental, ou seja, para as séries iniciais e séries finais do fundamental, e para o médio. São características de trabalho com leitura bem diferentes. Né? No fundamental, é a questão
está muito ligada na questão da apropriação social de todos os textos que nós temos, certo? Vinculado, aí entra o Bakhtin, todos esses textos que são vinculados na sociedade, e como é que eu me aproprio justamente dele, né? Então, eu percebo que existe uma forte tendência voltada para letramento. É puramente uma questão eu vou trabalhar a questão do letramento, eu vou dar base para o meu aluno para que ele possa, certo, digamos assim, entrar em contato, entender, participar, ler todos esses textos, né, que têm características sociais. Já, entretanto, no ensino médio, e eu acho que já comentei isso com vocês, mas eu não comentei para os outros, existe aí uma vaga bem interessante, né? Porque a gente entende que o período de formação ele terminaria na última série da formação geral, ele terminaria na última série do Fundamental 2, certo? Né? Nas séries finais do Fundamental. O ensino médio, ele vai servir mais como como é que eu vou dizer? Como uma complementação, certo? Né? Mais como uma especialização, mais voltado para uma questão de o aluno, um aprofundamento, certo? Justamente voltado para aquele projeto de vida que estava lá no começo, e aí é o momento dele se resolver o que ele vai fazer, certo? E aí que eu entro com outro parâmetro de leitura, que é justamente eu observar as questões, certo? De como funciona a leitura, como se lê, certo? E passa justamente por outros meandros, né? Então, a gente tem que entender que eu tenho dois momentos de leituras diferentes, tá? E o professor, no primeiro momento, vai ter que começar a perceber como é que ele trabalha com um tipo e como é que ele trabalha com outro tipo, né? Ainda mais como a questão das linguagens, tá? A questão das linguagens, a questão do uso do computador, certo? E eu, recentemente, não é tão recentemente, no ano passado, eu li um documento de um pedagogo mexicano que ele se referia justamente... O documento tratava de um parecer que ele deu sobre a introdução da informática dentro das escolas mexicanas, né? E o que eu achei fantástico no documento foi o seguinte: ele falou, olha, a introdução das questões de informática dentro da escola é espetacular, é sensacional. Mas antes de eu pensar neste tipo, eu tenho primeiro de fazer com que o meu aluno, porque dentro na internet eu tenho uma vinculação muito, quer dizer, todo mundo pode colocar o que quiser lá dentro, certo? Então, o que eu preciso fazer é desenvolver o meu senso crítico. E esse senso crítico só é desenvolvido a partir das questões de leitura, né? Então, ele dizia no documento, antes de se pensar o que fazer com a informática, nós temos que ensinar o aluno a ler e ter o espírito crítico. Eu sempre falei para os meus alunos o seguinte, tá? Eu falei, desenvolvimento de espírito crítico é algo que sempre se colocou em todo planejamento escolar, certo? E que acabava o professor universitário ter que fazer. Certo? O aluno chegava na universidade, aí que a gente ia desenvolver o espírito crítico do aluno, né? Então, sempre cabia a nós. E o novo BNCC, graças a esses aspectos de leitura, eles permitem justamente que você trabalhe. É fundamental que se tenha essa questão do espírito crítico. Por outro lado, certo? Nesse desenvolvimento dessas questões de linguagem, certo? As questões de linguagem, a leitura realmente é fundamental, certo?
é fundamental. Do meu ponto de vista, não é porque eu trabalho comigo, gosto muito de trabalhar com leitura, mas a leitura ela é fundamental para a gente evitar, certo, uma série de coisas que podem acontecer, inclusive no ensino superior. Então, essa questão toda que é colocada aí sobre a leitura, eu acho espetacular. E eu acho que a gente precisa, sim, orientar ou ajudar, orientar as pessoas a como lerem os vários textos, como observarem os elementos dos vários, desculpem, dos textos, quando eu digo, eu falo no caráter geral, né? Porque a BNCC também eu achei muito linda, porque ela é bem freiriana, no sentido de leitura, né? Eu tomo Freire na questão da leitura, que ele diz que ler é ler o mundo, certo? Então, para mim, e o BNCC, ele cai justamente nessa questão, certo? E aí, né, a gente pensa sobre tudo quanto é tipo de leitura, sobre a questão da literatura, que eu também acho bastante interessante, porque, por exemplo, eu consigo trabalhar dentro, dentro dessa perspectiva do BNCC, textos literários que nunca foram trabalhados com os alunos. E, aliás, desculpe, mas dentro da formação universitária, nem com os professores, certo? Então, sei lá, uma leitura como Mortalha de Alzira, que me leva a todo um realismo fantástico, uma tentativa de um realismo fantástico, certo? Uma leitura de um bom crioulo que vai discutir uma série de elementos que eu acho importantíssimos socialmente, certo? E não trabalhar essa leitura de um modo horizontal, como sempre foi feito e sempre foi dado, mas olhar essa literatura através de um recorte vertical e mostrar como é que determinados elementos são vistos nas várias escolas e assim por diante, certo? E como todos esses elementos vão se relacionar com a história da arte, né? Com a música, certo? Né? É preciso que a gente observe que existe pegar um texto, sei lá, romântico e mostrar que elementos do romântico estão na música do Caetano. Aquele que você encontra lá no texto romântico e na poesia romântica, você vai encontrar na música do Caetano. O que você vai encontrar na simbolista, também você vai encontrar. Caetano, para mim, é tudo. Então, você vai encontrar no Caetano. Né? Então, eu acho importante esse tipo de recorte. E justamente são esses mecanismos de leitura, são essas questões de leitura que a gente tem que colocar, certo? Como as prioridades para a gente pensar, para a gente ensinar, para a gente trazer um ensino diferente, certo? Eu sou um fanático por ensino, certo? Isso, uma vez eu fui dar uma palestra para os vereadores, eu falei que eu estava ali dando essa palestra porque eu amava ensino, e mais do que isso, eu acreditava que o ensino era que resolvia tudo, certo? Né? Então, então quando você vai escreveu que ele citei Caetano, ganhei o coração dele. Certo? Eu estou citando Caetano porque na década de 80 não, 90, eu fui fazer eu gosto de contar um pouco dessa história porque é uma questão de leitura. Eu fui fazer naquela época os alunos faziam o exame, o ENAD não chamava ENAD, o ENAD chamava provão, eu sou velho, caçando. Então, chamava-se o provão, né, a prova final do curso, e havia uns elementos que entravam ali que a gente não tinha trabalhado no curso, né, e coube a mim falar sobre a questão do romantismo e do simbolismo, certo? E eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso para pegar, né, esses elementos? E eu, na loucura dos anos 90, certo?
fiz o quê? Eu peguei um texto romântico, uma música, ou seja, uma música clássica, porque música é arte, uma música clássica romântica, do outro período do romantismo, da música clássica, peguei uma pintura tida como classicismo na pintura, certo? E peguei, desculpe, tido como romântico na pintura, e peguei um texto que tomava todos esses elementos, mas era um texto atual. Então, eu fiz isso tanto com o romantismo, como eu fiz isso com o simbolismo, certo? E aí, a coisa... E eu fui mostrando para os alunos que tudo aquilo era uma grande simbiose, certo? Quer dizer, aquilo, tá, era uma coisa realmente, entre aspas, semiótica, né? Onde tudo aquilo, todos os signos dialogavam para as mesmas questões ideológicas de época, certo? Então, eu acho, assim, espetacular essa questão de como você vê essa questão de leitura dentro do BNCC, né? E só lembrando, tá? Porque nós estamos nos estendendo bastante, então, só lembrando que eu, a professora Beatriz e a professora Xiomara, tá? Estamos falando com vocês porque a gente está pretendendo fazer cursos aqui, certo? Não só eu, a Beatriz e a Xiomara, mas com professores que a gente possa convidar de outras áreas que não sejam a nossa, e que tenham justamente possibilidade de falar e de trazer para aquele que quer, né, participar, e é participar mesmo a palavra, participar do BNCC, certo? As possibilidades, né, de visão que eu tenho. Quer dizer, como é que eu vou escolher um livro, que elementos de leitura que eu estou trabalhando aqui, como é que é a questão de linguagem nesse livro, certo? Ou mesmo na questão de eu fazer meus documentos, tá? Isso eu já fazia nos anos 80. Nós tínhamos eu e a professora Angélica Oliveira, nós trabalhávamos na Escola do Estado, nós tínhamos o livro-texto e nós tínhamos os nossos textos para trabalhar alguma coisa a mais, certo? Então, quando eu vejo hoje o BNCC, eu falo, gente, é o coroamento de uma série de coisas, de ações que nós vínhamos tendo, certo? Às vezes contra tudo e contra todos, essa é que é a grande questão, certo? E tocar isso para frente, certo? Outra coisa que eu acho importante em questão de leitura é lembrar que certas questões sociais, que quando da implantação dos PCN, certo? O que aconteceu foi o seguinte, tá? Deixou-se que o professor criasse seu próprio material. E, de repente, aí o governo começou a mandar o material, né? E os professores chegaram para mim, imagina, o governo está obrigando a gente a usar o material dele. E eu pergunto, você criou o seu? Não, não criei. Eu falei, se você não criou, alguém tem que criar, meu filho, não pode ficar pela... Certo? Então, isso que eu acho importante no BNCC, é que você pode usar o seu, crie o seu, veja a sua comunidade, porque isso também é importante no BNCC. É onde está essa comunicação? Onde está essa... Né, quem é essa comunidade com que você vai trabalhar? Tá certo que um livro didático ele vai ter que ser abrangente, não tenha dúvida. Certo? Mas a criação de textos próprios daquela comunidade vai caber ao professor. Certo? Então, a nossa proposta é trazer justamente essas questões para os cursos que nós vamos dar. Certo? E vai ser um prazer que vocês divulguem, que a gente vai trabalhar com isso, que a gente é fã do BNCC, que a gente vive BNCC dia e noite, certo? Né? Nós estamos acostumados com os materiais que a gente do BNCC, como trazer essa questão toda, certo? Para que a gente possa cada vez mais, tá, divulgar isso e cada vez mais vamos dar uma formação continuada para aqueles que foram nossos alunos e mesmo aqueles que não foram nossos alunos
e que vocês sabem que a gente tem condições de trabalhar. Tá ok? Eu vou pedir que a Beatriz e a Sil abram os microfones. Aberto, Vlad. Certo? Para que vocês fiquem à vontade aqui agora, certo? Nós temos algumas perguntas, eu não entrei no chat, porque eu estava muito preocupado. Deixa eu só queria dar umas notícias lá do YouTube, que tem muita gente querendo mandar beijo e abraço para vocês. O Emerson, Carla Regina, que sempre está com a gente nas redes, Arlete, que diz que está com muita felicidade de rever vocês, que foi aluna na FMU, Fernanda Mantovani, Emerson Bezerra, DJ Giorni, que eu não acho que é assim que pronuncia, a Fernanda Mantovani também te manda um beijão, Vlad. Deixa eu ver quem mais. Eliane Araújo dos Santos também, o Lincoln também. O Lincoln. Também manda um abraço para vocês. No YouTube não tem pergunta, só muitos beijos e abraços. Beijos e abraços para todos. Também. Meus beijos e abraços. E no chat também não tem pergunta nenhuma, porque tem 45 questões aqui, deixa eu tentar entrar para ver. Deixa eu só arrematar que o Vlad disse, e que a professora Beatriz iniciou. O que eu acho interessante é que esse documento, né, ele foi elaborado num contexto democrático e agora está posto, né? Então ele pode se transformar numa arma poderosa, né, dentro da educação. Então depende de quem está lá na ponta, que são esses professores, esses educadores, que podem usar isso como uma arma, como o professor Vlad disse, né, de guiar esses adolescentes, essas crianças, para ler o mundo, né, para ler o mundo de uma forma crítica e saber se posicionar também. Eu acho que é uma arma que nós temos nas mãos aí. E ele foi de uma redação impecável, né? Sim. Porque quando ele traz ali o autoconhecimento e o autocuidado, ali estão todas as questões de gênero, de relação social, né? De relação social, e que tem sido, no atual governo, uma polêmica. Então, a escola não pode tratar, espera, com muito cuidado, né? Porque a BNCC está dizendo outra coisa, ela está dizendo que tem que tratar. Então, eu acho que as entrelinhas, né, Sil, do discurso e do texto precisam ser lidas aí com muito cuidado, né? Quando você fala em empatia e cooperação, é ir para o lugar do outro. Então, o diálogo pela educação é posto e é pedido. E então, as práticas sociais. E as práticas sociais. Então, o professor tem que ter esse jogo de cintura de compreender que, o documento que norteia a prática dele dentro de sala de aula está dizendo outra coisa. Então, como que nós vamos conseguir trabalhar, né? Então, a gente estava brincando aqui em relação à música, quando o Vlad falou de Caetano, até brinquei aqui complementando com o Chico, mas aí é que está, a própria BNCC é muito democrática, você trabalha todos os gostos, todas as formas de expressão de uma forma crítica, né? E sem preconceito, Você pode trabalhar, explorar letras, né, dessas canções mais populares, como funk. Tem funk que tem letra que dá para explorar. Tem outras fontes, né, que você pode explorar com esse adolescente, com essa criança, e ampliar isso, né? Quando eu trabalhava na década de 80, com jovens, assim, eu era meio louca, sabe? Eu pegava as crianças, iam lá para o pátio, e eles iam... Eu pegava, por exemplo, aquarela, eles mudavam o ritmo da música, e eu não entendo nada de música, viu, Rogério? Sou leiga. Mas eles faziam, mudavam, aí depois eles mudavam a letra, eles faziam... Então, eu era professora louca dentro da escola com essas crianças. Mas eles curtiam.
Tanto é que mais tarde encontrei, né, ex-alunos falando para mim, olha, professora, entrei na USP, eu consegui uma bolsa, eu vou para a Grécia, sabe, coisa assim. Ali, numa escola de periferia, né, que você pode fazer a diferença. Então, eu acho que esse é o papel do professor, né? E naquela época nem se falava em gêneros, eu levava a molecada para a sala de informática, vamos produzir currículo. Vocês sabem fazer um currículo para pedir emprego? Não, isso é gênero, né? Então, não precisa ficar vomitando conteúdo e vomitando teoria para que ele aprenda na prática a fazer isso, né? Então, na minha época, a escola em que eu lecionava, ela tinha o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Né? Aí, certa vez, chegaram vários livros, todos para o Fundamental 2, nenhum livro para o Fundamental 1. E eu fiz uma proposta, naqueles anos 80, eu fiz uma proposta para uma das classes, que eu não me lembro se foi 6ª ou 7ª série naquela época, de nós criarmos livros para o Fundamental 1, porque eles não tinham. Certo? E olha, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive na vida, porque a gente não trabalhou só a questão da linguagem que é utilizada para o Fundamental 1, a gente trabalhou o tipo de papel que era usado, o desenho, a análise do desenho, certo? Eu tenho até hoje guardado um dos livros que todos fizeram um só, teve um grupo só que fez 2 e me deu um de presente, certo? Mas eu achei assim fantástico, maravilhoso. Quer dizer, coisas que que o BNCC me traz é justamente isso. São discussões que nós fazíamos. Eu também era tido como professor louco, tá? Não era só você, certo? Eu não era muito bem visto, inclusive, pela direção, certo? Porque eu botava aluno sentado no chão, fazia recorte de papel, recortava reportagem do jornal português e do jornal brasileiro para mostrar qual era a diferença de linguagem, isso nos anos 80. Né? Então, hoje, quando eu vejo o BNCC trazendo tudo isso, certo? Gente, eu fico extremamente feliz, extremamente feliz. Posso fazer uma pergunta? Que a Bia falasse rapidamente sobre quando vão começar os nossos cursos, né? Então, posso fazer só uma perguntinha, Vlad? Pode. Vocês falaram aí dos materiais didáticos, né? Então, vamos pensar que os cursos que vocês vão dar, já emendando com a pergunta da Clarissa, que a Clarissa perguntou aqui quando vai ser, onde vai ser, etc., esses cursos, então, também, eles são muito válidos para as editoras, ou para o pessoal de editora, quer dizer, não é só, né, o pessoal que está na frente da sala de aula, mas para quem vai fazer lá parte do, né, PNLD, aquelas coisas todas. Então, a gente está abrindo, acho que é bacana falar também para um outro público, não Sim. só né, quem está no magistério. Não é só professor. E agora a pergunta da Clarissa sobre os cursos. Quando vocês vão dar os cursos? Você quer que eu fale, Vlad? É isso? Eu quero, Bia. Tá. Nossos cursos estão programados, Claire, ali para março, da BNCC, porque a gente tem alguns outros cursos e algumas outras palestras e eventos acontecendo antes aí. Então, em janeiro, nós temos pela Letras Coletivas, o Ricardo, com o curso de literatura, depois nós temos o Márcio, a Cissa, que está quietinha, mas ela deve ter ali um curso em fevereiro na área de tradução. O Carlos deve vir com alguns eventos que ele fazia no formato presencial e busca agora a transposição para o remoto, né, de visitas de museus, por exemplo. E aí a gente entra ali em março, até porque a gente quer ter certeza se vai existir ou não o concurso de professores, porque se houver também, a gente precisa considerar, né, no desenvolvimento do curso. Então, é um curso, como a Cissa falou, para editoras e também para professores. É uma leitura bem aprofundada da BNCC e é um curso que coloca nós, professores, e alunos em diálogos, né? E outros professores em diálogos e alunos em diálogo. Então, é um curso para professor, para editor e para alunos em formação.
É isso. Eu só queria lembrar que se houver o concurso, realmente, porque ele já está em vias de... Mas se houver o concurso, sem dúvida, a base do concurso vai ser o BNCC. Sim, a base do concurso é a BNCC. Então, é isso, deve começar ali em março, Claire. Nós devemos, inclusive, convidar outras pessoas também, né? Das várias... Isso. Tá? Se houver o concurso, tem a proposta de convite para outros colegas de outras áreas, né? E aí que possa trabalhar a BNCC na perspectiva da matemática, na perspectiva da história, nas suas especificidades. Respondemos a tudo? Carlos, tudo bem? Eu também queria dar a palavra para o Leonardo. Leonardo, você está aí? O Léo, que tem curso chegando por aí também. Exato. No Letras Léo, Coletivas. Você quer falar sobre alguma proposta, Léo? Oi, gente, bom dia. Professor Vlad, um beijo para você. Professora Clarissa também está aí. Professora Cissa, vocês são maravilhosos. Professor Rogério. Eu já conversei com ontem eu bati um papinho com a professora Cissa, que agora tem a onde dela no WhatsApp, né? No WhatsApp tá cheio de gente boa agora. E a gente bateu um papo sobre o rap, como o rap brasileiro tem reconstruído a narrativa das pessoas pretas, né? Como o rap tem produzido reflexões importantes, né? Uma delas é bem conhecida, as masculinidades negras, que tem ajudado muitos homens negros a se verem como seres humanos, né? E eu conversei com a professora Cissa ontem, a gente bateu um papo, eu falei para ela que existe essa possibilidade de discussão sobre como o rap tem ajudado a população preta a se olhar como ser humano, a se amar, né? Que o professor Renato Nogueira tem um livro, né? Por que amamos, né? Tantas coisas aconteceram com a população negra e aí nós estamos querendo nos amar, né? Por que nós estamos amando? E aí eu acho que é uma discussão muito válida, até porque essa semana que o Emicida jogou uma bomba aí no YouTube, né? E que a música uma música maravilhosa, Partir, Voltar e Repartir. E eu acho muito importante que esse assunto seja muito falado, porque nós falamos muito sobre como aconteceu a escravidão, mas agora tem um caminho novo, né? Em que o negro está se olhando, e está se olhando como ser humano, e ele quer partir para uma nova narrativa. Eu não quero mais viver atrás de cadeias, atrás com um revólver na mão, não. Eu quero ter o meu dinheiro para gastar, eu quero ter minha vida saudável, eu quero andar na rua sem medo, eu quero amar, né? Principalmente essa palavra amar, porque se uma pessoa não cuida de si, não existe nós, né? Então acho que essa discussão ela é importante, e acho que outras coletivas têm condições de propor isso para os alunos que estão aí a fim de conhecer, e principalmente também para que mais pessoas negras, mais alunos negros estejam aqui no grupo, né? Acho que eu vou aproveitar. Eu vou só aproveitar, só um minutinho assim, só para falar perto. Sensacional a ideia desse curso. Amei de paixão. Tá? Eu já quero fazer. Eu quero fazer, eu também quero fazer. Eu também. Eu estou achando... Olha, parabéns, Léo. Parabéns mesmo. Fantástico. Bia, você queria falar? Eu quero aproveitar essa fala do Léo para dizer o que é esse projeto que Cissa e Carlos compartilharam conosco, né? E que tem tudo para ser maravilhoso como tem sido. É um projeto que reúne professores, é um coletivo de professores, e nós entendemos que não somos nós, né, que formamos professores um dia, mas qualquer professor que tenha disposição e um curso aí que queira colocá-lo para acontecer. Então, fica aqui o convite para que outros professores, ex-alunos nossos, já formados ou em formação, que tenham cursos e que queiram propor o Letras Coletivas, é isso, né? É um espaço para
colocar conhecimento para espalhar conhecimento, é isso, né? E compartilhar ideias. Então, aquele aluno, aquele professor, aquele colega que entende que tem algo tão bacana e importante, pode trazer. E eu acho que muito bom o Léo trazer essa proposta dele, e eu quero fazer, Léo, o curso. Eu já sou uma das integrantes. Que bom, que bom. Muito bacana. Lembrando também que os nossos cursos, eles não se restringem. O que nós falamos hoje são 3 profissionais da área de letras, então ele não se restringe só a letras, e nós somos profissionais da área de língua portuguesa, mas não se restringe também somente à questão de língua portuguesa, certo? Não, a questão de língua inglesa, a língua espanhola, certo? Então, quem quiser dar um curso, né, passa por nós aqui, e nós vamos viabilizar toda a possibilidade para isso, certo? Essa é a nossa ideia do Letras Coletivas, tá? É um coletivo mesmo, né? A ideia de coletivo. Todo mundo faz tudo, todo mundo participa e todo mundo vai avante com a educação. E complementando, né, já que o Vlad vai falar um coletivo mesmo, nós somos um coletivo e nós não temos financiamento, né, para, por exemplo, fazer publicidade, né, professor Carlos Rogério? Então, nós precisamos das redes sociais. Então, se vocês quiserem acompanhar, saber, além de vocês acompanharem, multipliquem, passem para os amigos, para os inimigos, né, também, para que eles fiquem sabendo do que está acontecendo. Tá? Porque a gente possa ter um alcance maior, senão fica restrito a um grupo nosso, né, apenas. Certo? Tem uma breve pergunta aqui, acho que a gente pode responder e encerrar. Uma pergunta do Alex, que também foi nosso aluno. Com a aprovação da BNCC, como a questão do gênero no ensino, como é que se lida com a questão do gênero no ensino? Ele faz essa pergunta. Há um reconhecimento do Conselho Nacional de Ensino quanto à inclusão nessa temática? Eu acho que a Bia pode responder bem, porque a ideia dele de gênero não é gênero discursivo. Também entendi que não. Não é discursivo. Não. Certo. Então, acho que a Bia poderia responder bem isso. Então, vai, Bia. Vamos lá, né? Acho que a gente pode ir por 2 caminhos, né? Não aparece escrito, viu, Alex? Não. Se você ler a BNCC inteira, a questão de gênero não está marcada ali que precisa ser trabalhada na escola. Mas quando você tem uma competência que fala de autoconhecimento e você também tem uma competência que fala em empatia e cooperação, é isso. São as questões sociais que tem na nossa sociedade que precisam ser trabalhadas na escola. Então, elas não estão marcadas dessa forma como eu entendo que você tem a expectativa de aparecer ali, olha, tem que trabalhar gênero no ensino. Mas quando você tem a competência que fala do autoconhecimento e do autocuidado, e essa competência está relacionada à saúde e educação e sexualidade, porque quando a gente fala de educação e sexualidade na escola, nós estamos falando desses pontos. O que acontece é que quem quer fazer uma leitura torta fala que a escola está ensinando sobre sexo, e não é. Ela está ensinando sobre o corpo, sobre os cuidados com o corpo, são questões de saúde. E essa questão é uma questão que entra aí na questão da saúde e do autoconhecimento, que são as questões identitárias. E isso é muito presente na BNCC. A identidade é algo muito presente nessa BNCC. Então, o tema não está marcado da forma como você espera que ele esteja marcado, mas ele está presente na educação básica. Quando a gente fala em questões de
do que a Silmara até falou ali, né? Que é o eu e o outro e o nós, é isso. É você se reconhecer, você perceber o outro, você perceber que esse nós, né? Nós somos um diferente do outro e ter o respeito à diversidade. A diversidade é muito marcada nessa BNCC, e é a diversidade como um todo, tá? No sentido de etnia, de gênero. A diversidade ela é muito presente no sentido de ser respeitada, né? Eu tenho feito uma pergunta para mim recentemente que, assim, nós tivemos durante muito tempo falando sobre igualdade, né? Igualdade. O que nós temos e precisamos é igualdade de direito, mas o que a gente busca é respeito à diversidade. Então, onde está a igualdade? Na igualdade de direitos. E o que se quer? Respeito à diversidade, seja ela em questão de gênero ou questão de etnia. E a BNCC traz isso marcado, tá? Dessa forma. Você terminou? Eu só queria passar a palavra para a Silmara também complementar isso, porque ela escreveu aí está a sacada, uma redação que não fosse vetada ideologicamente. Por favor, Silmara. É isso mesmo. Então, o que a professora Bia acabou de dizer é isso, não tem nada marcado, acho que já foi pensado, né, para que não fosse vetada a redação do documento. Porque se você começa a marcar essas questões de gênero, de racismo e tudo mais, poderia ser vetado num próximo governo, por exemplo, né, como o nosso atual. Então, acho que essa foi a grande sacada da redação, como a professora Bia foi muito bem redigido, né, porque você é que vai buscando esses caminhos a partir daquilo que você tem como diretriz, né, e você pode tratar de qualquer tema ali. E, inclusive, tem a proposta de trabalhar com literatura africana, né, professora Bia? Sim. Então, abre, e a literatura não vista como... Tanto é que nada é visto na BNCC como conteúdos compartimentados, né? Nem a língua é vista assim. Você não vai estudar substantivo, adjetivo, verbo, não é nada disso. Você vai estudar a língua em uso. O que, por exemplo, a conjugação verbal pode fazer naquele tipo de texto, etc., qual o efeito, né, e por aí afora. A literatura também não é vista assim, são escolas literárias. E a gente vai ver primeiro a escola X, Y, Z. Não, mas você vai trazer o texto literário, né, e explorar e ver, e a partir dali você chega às características, né, de cada escola e tudo mais. Então, aí é que está a riqueza. É a liberdade, de fato, né, desse profissional. Só que aí também o perigo, porque se ele não tiver muito bem estruturado, ele pode pôr tudo a perder, né? É essa contribuição que nós gostaríamos de dar, né? De fazê-lo ler, fazê-lo não, contribuir para que ele leia de uma forma também crítica esse documento. E aquilo que eu voltei, gente. A falar, só para complementar, aquilo que eu voltei a falar sobre a questão de leitura, certo? A leitura aqui, no caso, ela é fundamental em que você veja o texto literário, primeiramente, como texto, e depois os elementos, né? E aí, como texto, como uma questão social, da existência dele e da leitura dele, e aí você vai, a partir daí, trazer os elementos do período, das características e etc. Muito bom. Deixa eu só dar bom dia ao professor Mauro Dunder, que nos dá a honra Seja muito bem-vindo. Entrar. Bom dia, professor Mauro. Deus! A gente enrolou o suficiente para você entrar no Zoom, né? Então, agora a palavra é sua. Bom dia, Mauro. Gente, bom dia! Que saudade! Muita saudade, muita saudade. Ai, que saudade de você e saudade de te apertar muito. Olha, depois da vacina, eu prometo que eu apareço para dar um abraço bem apertado. Eu comentei com a Cissa agora há pouco que eu estava dando aula extra hoje de manhã para fechar a programação. E por isso que eu não pude entrar logo às 10 para acompanhar a conversa do começo.
E aí eu resolvi entrar agora, não só para acompanhar esse finalzinho da conversa, mas para dar um oi para todos vocês, de quem eu sinto uma saudade imensa. Eu tenho estado muito feliz aqui em Natal com o meu trabalho na universidade, com a pesquisa que eu estou desenvolvendo, mas a saudade, a saudade, ela é enorme. Para quem não conhece, o professor Mauro Dunder foi nosso colega na FMU, professor de literatura, em especial literatura portuguesa, e que hoje está na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Norte, lá em Natal, e que faz muita falta para a gente. Então, Mauro, a hora que você quiser falar um pouquinho de literatura portuguesa, assim, no sábado de manhã, vem para o Letras Coletivas, que a gente vai gostar muito. Não só agradeço o convite, como já aceito. Oba! Vamos falar de literatura. Muito bom. Eu tenho trabalhado muito, Cissa, com literatura, com a teoria queer e os textos de literatura LGBT. Olha aí, que bacana. Legal, Já temos duas novas propostas. Leonardo vai trazer o pessoal para falar, né, do rap, Mauro Dunder para falar da literatura queer, e assim a gente vai construindo o coletivo, não é, professor Carlos Rogério? Exatamente. Mauro será sempre muito bem-vindo aqui entre nós. É uma alegria ter você. Eu agradeço imensamente a acolhida. Aí eu já quero um pedido. Aí eu olho aqui para essa sala e vejo Mauro Dunder, Carlos Rogério e Ricardo Ramos Filho. Eu já quero os três juntos. Seria uma excelente ideia também, hein? Que seja, então. 4. Muito prazer, viu, Mauro? Eu não conheço, não tive o prazer de dar aula com você na FMU, mas é um prazer te conhecer. Prazer, Ricardo. Muito literatura no fonódromo com ele. Não é? Aquele fumódromo, para mim, era uma lição de vida. Aquilo ali. Cláudio, eu parei de fumar, e agora? Que importância? Café. A gente aceita os fumantes. Café, Mauro. Café eu continuo tomando. Ninguém perdeu. Então, ninguém perdeu o vício do café aqui. Mas, gente, eu interrompi a fala do Vlad, né, na verdade. Não, a gente estava encerrando, e eu vi que você entrou, ainda eu chamei, falei, gente, o Mauro está aqui, vamos chamar o Mauro para a gente matar a saudade. Delícia que você vai dar um curso para nós, eu vou amar de paixão. Você sabe que eu sou seu fã, muito, certo? Também sou seu fã. E eu brinco sempre que aquele fumódromo, para mim, realmente era um momento de aprendizagem para mim, porque eu aprendi muito com as nossas trocas, nossos diálogos. Aquele fumódromo não se restringia a uma falação de ponto de tricô. A gente conversava questões profundas que para mim foi de enriquecimento fantástico, certo? E é um prazer ter você com a gente. Bem-vindo. Prazer é meu, gente. Prazer é meu. Vamos combinar direitinho, então. E, Mauro, foi ótimo você entrar, porque você traz o que a gente estava contando aqui, o que eram letras coletivas, né? E você vem com uma temática que é isso, é essa liberdade que a gente tem nesse espaço de falar de coisas que, às vezes, a gente não consegue dentro de uma instituição, ou porque não cabe no currículo, ou por todas as questões que a gente já sabe. Então, esse espaço de letras coletivas é isso, né? É a liberdade da arte, é a liberdade de construir coisas que contribuem para o nosso enriquecimento, conhecimento, formação cultural, constituição identitária, tudo isso. Sim. Eu acho essencial a criação de um espaço como esse, né? Em que a gente não só se sinta à vontade para falar, não é? Das mais diversas maneiras de encarar o texto, né? Afinal de contas, a gente está falando do universo das letras, e no meu caso específico, o texto literário, mas assim, não só é necessário esse espaço para a gente ter essa liberdade, como também cumpre um papel social muito importante, que é exatamente viabilizar essa
essa amplitude, né? Essa diversidade de abordagens. Né? É mais ou menos isso que você estava dizendo aí, né, Bia? Hoje eu estou num contexto acadêmico que me permite conduzir pesquisas, me permite ministrar disciplinas, por exemplo, de literatura portuguesa de autoria feminina ou de literatura LGBT de língua portuguesa. Mas nem sempre isso foi possível na minha carreira, nem sempre isso é possível para os professores que trabalham com isso, nem sempre isso é acessível para quem não é professor ainda ou para quem já é professor e está buscando ampliar a visão acerca do seu ofício. Então, um espaço como esse é essencial. Eu acho que ideia vocês tiveram e que prazer ver tanta gente tão boa junta, não é? Isso é uma coisa que não é novidade para ninguém, me desculpem se eu estou aqui falando muito, mas não é novidade para ninguém que durante o tempo em que eu trabalhei na FMU, que foi onde nós nos conhecemos, eu, você, Cissa, Ciomara, Clarissa, não é? Márcio, nós tínhamos ali um corpo docente extremamente competente, não é? Muito dedicado, não é? Mas que é isso, que porque, por exemplo, literatura portuguesa era um semestre só no programa, então, né, a gente era obrigado a fazer escolhas. Nesse espaço aqui isso não acontece. É isso mesmo. Né? E vindo de vocês ainda, gente tão competente, tão dedicada, só pode ser sucesso. Isso aí. Obrigado. Um detalhezinho antes de terminar. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, da Fernanda Lourenço. Ela diz o seguinte: vocês acham que o BNCC vai afetar o Enem nos próximos anos? Eu acho que isso a gente podia deixar para uma outra vez a gente fazer uma nova reunião e responder isso, que já é eu chamo de mock. Já é mock. Eu não ouvi, desculpa, Vlad, qual foi a pergunta da Fernanda? A pergunta foi se você acha que o BNCC vai afetar o Enem nos próximos anos. Vai. Mas a gente aprofunda a conversa, mas sim, afeta. Tem uma pergunta para o Mauro. Já tem previsão, tudo, né? Já tem previsão de afetar Enem, afetar ENAD, tudo. E tem lá o tempo até, né, de mexer nessas coisas. Acho que são 2 anos, parece. Mauro, assim, você... Manda, Carlos Rogério. Não, o Mauro entrou aqui, já tem já vai trabalhar. Já tem tiete. Tem uma pergunta do Alex, lá no YouTube. Ele pergunta o seguinte: ele te pede para dar indicação de leituras LGBTs. Uau! Bom, eu indicaria, né, assim, para começar um pouco a conversa, primeiro, assim, a gente tem que deixar muito claro que esse universo da literatura LGBT, ele é um universo que vem tomando um corpo mais consistente nos últimos anos, né? Embora a temática LGBT tenha aparecido já em outros momentos da literatura de língua portuguesa, né? Um exemplo disso é o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, lá do realismo naturalista, né? Que já traz essa questão, mas, obviamente, encarada pela perspectiva positivista, cientificista, né? Lá do naturalismo, que vai colocar essa questão da homossexualidade como uma aberração, né? Como uma patologia do comportamento, né? Mas eu tenho assim algumas leituras um pouco mais. Bom, e aí só para dar um outro exemplo, né? Tem lá nas 2 primeiras décadas do século XX em Portugal. Tchau, Ricardo, prazer, viu? Muito prazer ter conhecido você. Um beijo grande para todos. Prazer te conhecer, Mauro.
Até a próxima. Desculpe ter que sair assim intempestivamente, mas não param de me ligar aqui. Tá bom? Então, vá lá. Obrigada, Vai Ricardo. lá. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ricardo. Então, Tchau. no início do século XX, a gente tem o Antônio Boto, lá em Portugal, né? Que é um poeta que é o primeiro na literatura portuguesa, ou pelo menos na literatura portuguesa do século XX, a explicitamente mencionar, não é, a questão do amor entre dois homens nos seus poemas. E aí, chegando aqui um pouco mais perto da gente, né, a gente tem o Stella Manhattan, né, do Silviano Santiago, que é um romance dos anos 80, que fala da vivência, não é, de um homossexual, de um travesti, na cidade de Nova York, né, nos anos 80. Nós temos a literatura do Caio Fernando Abreu, né, que lida com essa questão, e eu me lembro mais especificamente de um romance chamado Onde Andará Dulce Veiga, em que essa questão do LGBT aparece de maneira mais evidente, mas isso ainda, todas essas aparições, elas são muito, não escamoteadas porque elas são evidentes, mas elas são muito cuidadosas, por assim dizer, né, em lidar com isso de maneira mais sutil. Até que, e aí eu acho que a grande indicação que eu teria a fazer é do ano de 2016, uma coletânea de contos da Natália Borges Polesso chamada Amora, né? Em que ela trabalha a questão da lesbianidade de maneira muito evidente e sem ser... ela levanta a bandeira sem ser... sem limitar a narrativa a esse levantar de bandeira, né? Quer dizer, as personagens são bastante complexas, as tramas dos contos são muito interessantes, são muito bem feitas, né? Há outras discussões que não a da lesbianidade, mas isso é uma coisa muito presente e muito harmonicamente inserida no contexto dos contos. Né? Então, eu penso até que por ser uma literatura mais próxima da gente, se fosse para começar por algum lugar, eu começaria pelo Amora, né? da Natália Borges Polesso, e eu revisitaria o Caio Fernando Abreu, né? E aí depois eu iria procurar esses outros mais antigos, né? Mais distantes temporalmente da gente, que eu mencionei mais no começo, mas eu acho que a Amora e os contos do Caio, né? E Onde Andará Dulce Veiga, que é o romance, isso, exatamente esse, né? É um livraço, assim, não é? E eu tenho uma orientanda de mestrado que está estudando a representação da mulher lésbica nesses contos, não é? Então, para mim, tem sido um aprendizado muito importante também, porque, afinal de contas, eu sou LGBT, mas eu sou G dentro da sigla, né? E eu estou tentando entender esse universo L, né? De maneira mais específica. Então, as obras que eu indicaria num primeiro momento seriam essas, em língua portuguesa, né? Em outros idiomas, de fato, o meu conhecimento é próximo a zero, então eu nem me atrevo a indicar nada. Muito obrigado, professor Mauro. Já chegou e já nos ajudou muito. Obrigado. Estamos aí. Muito bom, gente. Eu quero agradecer imensamente, primeiro parabenizar a nossa primeira parte aí da palestra, né, sobre a Base Nacional. Bia, Sil, Vlad, muitíssimo obrigada. Riquíssimas falas de vocês. Acho que esses cursos, né, porque, na verdade, o conteúdo é tão profundo e tão vasto, que são vários cursos aí que vocês vão apresentar a partir de março, com certeza. A questão aqui não é sucesso, mas sim espaço. Então, a gente, com certeza, vai ter um espaço muito, muito rico para a discussão de um documento de vital importância para a educação. Aqui quem fala é uma professora aposentada que ainda quer ver essa educação brasileira
dar frutos, como já deu, né? Temos aqui alguns aqui conosco, né, fruto dessa dedicação nossa à educação. Quero agradecer imensamente a vocês três por terem preparado essa fala. Estamos aqui há quase 2 horas, né, ao vivo, no YouTube, numa audiência também maravilhosa, em torno de, né, descontando aí os professores, cerca de 20, 25 pessoas, né, Rogério? Entre YouTube e Zoom. Muitos compartilhamentos no Facebook, porque o tema BNCC é um tema que, obviamente, é muito importante, então, muita gente pegou o nosso link e espalhou aí pelo Facebook. Como a Ciomara falou, né, gente? Este é um coletivo sem nenhuma publicidade, ninguém está bancando a gente, então nós dependemos muito disso, do compartilhamento. Eu coloquei aqui no chat, e o Rogério lá no YouTube, o link para todas as nossas redes sociais. Também temos um e-mail, que agora eu não esqueço qual é, mas o coletivo Letras Coletivas está à disposição de vocês, e aí a gente vai conversando no decorrer dos dias. Este é um ano atípico, em que desejar Feliz Natal e ótimo Ano Novo só pode ter uma palavra para falar isso, né? Saúde e vacina, é o que eu desejo a todos nós. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar a comemorar de novo o Natal e o Ano Novo, e dar aquele abraço, como todo mundo quer dar, né, em cada um. Mas eu acho que a gente encerra o ano com um projeto iniciado em agosto, então ainda muito jovem, né? Mas já temos uma série aí de atividades, tem um podcast que vocês podem ouvir também, com umas ideias bem bacanas, e eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Carlos Rogério, que também, né, viabilizou muita coisa aqui com a gente, Bia, Sil, Vlad, Ricardo e Márcio, que não estão aqui, por terem topado essa empreitada. Mas cada vez que eu entro numa live com vocês, eu não sei se vocês percebem, mas o olhinho da gente brilha mais. Então, é uma questão de tornar a palavra live, né, que é vida, né, viver, é isso, a gente tem que viver esse coletivo diariamente, cotidianamente. Léo, você tem uma missão, a sua missão aí é o seu curso, yes! Vou colocar você em contato com aquele nosso aluno, Bia, que é rapper hoje em dia lá em Osasco, Gustavo, Gustavo, né? Claro. Vou colocar ele em contato, enfim, a gente vai fazer um bem bolado. Mauro, né, Olha, mais do que bem-vindo. Enfim, gente, quero deixar um beijo. Mônica, Fernanda, Gisele, Márcia, Clarissa, minha querida, vontade de sair correndo com você, e todo o povo que está lá no YouTube, Carla. Oi, Gi! Quem mais que está lá no YouTube que eu estou vendo aqui? Alex, Arlete, um povo que eu não conheço, mas que eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Um beijo grande. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Saudades de vocês todos, viu? Beijo, Sil. Beijo no coração.